Será possível que nós, sendo visitados por Deus, por aquele que Ele mesmo escolheu, sendo profetizado pelos profetas durante muito tempo e se manifestou de forma humana e real, e mesmo assim nós o ignoramos e o rejeitamos, só por causa do nosso preconceito religioso, que acreditamos que Deus deve se manifestar da maneira que nós realmente pensamos e escolhemos? Foi exatamente isso que aconteceu há 2000 anos atrás e continua acontecendo até os nossos dias. A mensagem de hoje é sobre isso, o desprezado. Você tem um minuto para Deus? Livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Essa mensagem do profeta Isaías, ela foi revelada para demonstrar alguém que seria severamente desprezado, ignorado. Por muito tempo, esse tipo de profecia foi considerado por rabinos, mestres judaicos, que seria uma demonstração do Messias, o ungido de Deus, aquele que deveria se manifestar entre nós. Mas depois, essa pregação, essa mensagem, foi considerada que não poderia ser demonstrado como uma profecia direta ao Messias, simplesmente por causa dessa mensagem sofredora de desprezo. Porque não poderia ser, uma vez que o Messias, o ungido de Deus, era esperado, era pregado, que ele viria, se manifestaria e reinaria entre todos, e que o povo de Deus deveria recebê-lo com toda alegria. Mas não parece ser exatamente o que o profeta Isaías esteja profetizando aqui. Ele demonstra um desprezo, um descaso, porque a manifestação do Messias se dá de uma maneira muito simples, de maneira tão diferente e daquilo que foi ensinado. Ela se demonstra como algo que ninguém poderia imaginar. Por isso, essa mensagem, ela é uma mensagem que demonstra o sofrimento e a rejeição daquele que é a real manifestação de Deus entre nós. Mas como pode ser que a manifestação de Deus possa ser rejeitada entre nós? Parece algo totalmente difícil de entender, difícil de aceitar, mas foi exatamente isso que aconteceu. Porque do que nós pensávamos, do que nós conceituamos ou preconceituamos que deveria ser a manifestação de Deus, foi totalmente diferente. A manifestação dele se deu através de um homem chamado Jesus, nascido da menor família já existente no meio do povo de Israel. Nascido de maneira tão humilde e tão simples que não poderia ser aquilo que se pensava a respeito do Messias. Mas foi assim que ele se revelou, foi assim que ele se manifestou entre nós. Pregou suas mensagens não de forma como nós pensávamos que deveria ser. Todas as vezes que as multidões o apertavam para trazer como revelação do grande Messias, ele se escondia, ele se afastava e não deixava que isso acontecesse. Todos os grandes milagres que aconteciam, ninguém de certo sabia quem tinha sido feito, porque ele jamais fazia alguma propaganda, algum show para a manifestação daqueles milagres. O que ele fazia de maneira tão extraordinária eram vistos por 2, 3, pouquíssimos, e não pela multidão. Quando ele era sugerido que fosse feito um grande sinal,
ele jamais atendia a esses pedidos. Então, por causa deste preconceito de que o Messias de Deus, o ungido de Deus, o Filho de Deus, não poderia ser assim. Ele tinha que apresentar coisas grandiosas demais, ele tinha que se manifestar de forma grandiosa, mas não foi a realidade. Jesus se manifesta de maneira simples, humilde e nunca pensado por nós. Por isso, nós o desprezamos e o ignoramos naquele tempo e até os dias de hoje, porque nós queremos que seja da mesma forma como se pensa diante de shows e espetáculos, de grandes sinais visíveis, mas ele se manifesta da forma mais simples e humilde possível. E ainda hoje, a manifestação de Deus entre nós continua sendo desse jeito e nós continuamos a ignorar, continuamos a rejeitar. E eu oro para que Deus possa tocar os nossos corações, para que nós não sejamos ingratos, indignos dessa rejeição que vem acontecendo cada dia nos nossos corações, porque Deus se revela de maneira tão simples e nós ignoramos essa revelação dele entre nós. Senhor, te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.